Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós estamos dando início à nossa aula de inglês. E na aula de hoje a gente vai ter revisão dos assuntos para a nossa avaliação da quarta unidade. Então, vocês façam suas anotações, peguem seus diários para anotar os assuntos da avaliação para vocês estudarem. Peguem o caderno de inglês, anotem as observações que vocês terão sobre os assuntos, as explicações para recapitular alguma coisa. Então, fiquem atentos e vamos iniciar a nossa revisão. E os assuntos da nossa avaliação são o verbo to be no tempo presente, no presente simples. Aí a gente vai ver ele nas frases afirmativas, negativas e interrogativas. Como usá-lo nessas três tipos de frase. Lembrando que é só o verbo to be no presente simples, é a forma mais simples composta pelo verbo to be no tempo presente, na forma afirmativa, negativa e interrogativa. E o último assunto, que foi também o do trabalho, as estações do ano e os efeitos naturais. Então, fiquem atentos, façam suas anotações ao decorrer das explicações. Anotem no diário de vocês, eu vou deixar também no grupo o nome dos assuntos para vocês anotarem e estudem bem durante a semana. Vamos iniciar. O verbo to be pode expressar dois significados: ser ou estar. To be quer dizer ser ou estar. Logo, tanto para dizer que eu sou uma professora, I am a teacher, quanto para dizer que estou na escola, I am at school. Então, como significa ser ou estar, então ele serve para dizer em uma frase em inglês I am a teacher, eu sou uma professora, ou I am at school, eu estou na escola. Vamos ver aqui a formação do verbo to be, como ele se compõe e a sua tradução. O verbo to be é composto por pronome pessoal e verbo. Pronome pessoal e verbo. Os pronomes pessoais são divididos em primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, I, you, he, she e it são a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. He, she e it são um só, porque he significa ele, she significa ela e it é usado para objetos ou animais. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, para ele ou ela, sendo objeto ou animal. We, que já é a primeira pessoa do plural, significa nós. You já significa vocês. E they, eles ou elas. O verbo que acompanha o pronome pessoal de I é am, que significa eu sou ou eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é ou ela está para animal ou objeto. We are, o are quer dizer, para indicar o plural. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. E they are, eles são ou elas estão. Então, o verbo to be é composto pelos pronomes pessoais e o verbo que sempre acompanha. E aqui é a forma contraída.
uma abreviação. I am, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. E they are, they're. Então, aqui é só uma abreviação na forma contraída. Agora, a gente vai ver alguns exemplos do verbo to be nas frases. You are a student. Você é um aluno ou um estudante. He is my neighbor. Ele é meu vizinho. She is at the supermarket. Ela está no supermercado. Então, aqui, ó, o pronome, o verbo e aqui a continuação da frase. The dog, it is outside. O cachorro está lá fora. Então, it is, que é para coisas ou animais. We are friends. We are friends. Nós somos amigas ou amigos. You are my enemies. Vocês são meus inimigos. Então, a gente observa aqui, voltando, que o you está na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural. Como é que eu vou saber se esse you, se os dois são iguais, vai estar numa frase no singular ou no plural? Eu vou saber pelo acompanhamento da frase, pelo contexto. Se o complemento da frase estiver também no plural, esta frase inteira está no plural. Então, o you que eu estou usando é o da segunda pessoa do plural. Já nesta frase aqui, ó, you are a student, student está no singular. Então, quer dizer que esse you are é o da segunda pessoa do singular. Você é meu aluno. E aqui é vocês são meus inimigos. They are upstairs. Eles estão lá em cima, eles ou elas. Então, pessoal, essa é a explicação. Basicamente, o verbo to be é isso, o básico, composto pelo pronome pessoal e o verbo. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Estão sempre acompanhados pelo verbo. Aqui são as traduções e aqui a forma contraída. Aqui são os exemplos deles numa frase. Agora, a gente vai ver o verbo to be na forma negativa. A gente acabou de ver ele numa frase afirmativa, o assunto está bem fresquinho na nossa mente. A gente vai ver o verbo to be na forma negativa. Se a gente já tem aquele contexto de como usar o verbo to be, vai ser mais fácil para entendê-lo na forma negativa. A forma negativa do verbo to be no presente é feita apenas adicionando a palavrinha not, ou seja, se na forma afirmativa dizemos he is ou I am, na negativa dizemos he is not. Só vamos acrescentar o not e assim por diante. Assim a gente continua a frase, aquele contextozinho da frase. O not pode ser contraído com o verbo, nos casos de is e are, tanto na fala quanto na escrita. Quando is e not se contraem, temos isn't. Quando are e not se contraem, temos aren't. Já o am não se contrai com o not. O I am not vai ficar sempre I am not, não vai se contrair. Então, gente, se nas frases afirmativas eu tenho, ou no verbo to be, nas frases afirmativas eu só tenho I am, you are, he is, she is. Nas frases negativas eu só vou acrescentar o not na frente do verbo. Na forma negativa, o verbo to be vai ficar I am not, you are not, he is not, she is not, it is not. We are not, you are not e they are not. E aqui a forma contraída, a abreviação,
I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't. We aren't, you aren't e they aren't. Aqui é a abreviação disso aqui. E aqui as traduções. Eu não sou, eu não estou. Se no verbo to be na forma afirmativa é eu sou, eu estou. No negativo, eu não sou, eu não estou. You are not, tu não és, tu não estás, você não é, você não está. He is not, ele não é, ele não está. She is not, ela não é, ela não está. It is not, para coisas ou animais. We are not, nós não somos, nós não estamos. E they are not, eles ou elas não são, eles ou elas não estão. Aqui a gente tem exemplos de frases também na forma negativa com o verbo to be. I am not a teacher. Eu não sou uma professora. You are not eating. Você não está comendo. He is not a pilot. Ele não é um piloto. She is not a good girl. Ela não é uma boa garota. It is not red sofa. Este não é um sofá vermelho. E we are not alone. Nós não estamos sós. E they are not friends. Eles ou elas não são amigos. O not sempre vai vir depois do verbo to be. E por último, encerrando os assuntos com o verbo to be, nós temos o verbo to be na forma interrogativa. Como formo o verbo to be no simple present interrogativo? Para formar a interrogativa do verbo to be, tudo o que é necessário é passar o verbo. Quais são os verbos do verbo to be? Am, is e are para a frente do sujeito, ou seja, quem são os sujeitos? I, you, he, she, it, we e they. Exemplo. Nas frases afirmativas ou negativas, o sujeito ou o pronome pessoal não vem sempre primeiro, depois o verbo e o complemento, como a gente viu nos outros exemplos, nos exemplos com as frases afirmativas e negativas. Para transformar essas frases em interrogativas, eu passo apenas o verbo para a frente do sujeito, do pronome pessoal, e acrescento no final da frase o sinalzinho de interrogação. I am ou I'm vai ficar am I. You are ou you're na forma contraída vai ficar are you. He is ou his vai ficar is he. E assim por diante. Exemplos nas frases afirmativas e interrogativas. I'm right, eu estou certo. Para perguntar, eu estou certo? Am I right? You are Russian, você é russo. Are you Russian? Então, pessoal, para a gente não ficar se prolongando, o básico é isso. As frases interrogativas no verbo to be, eu só vou passar o verbo para a frente do pronome pessoal, continuar o contexto da frase e acrescentar o sinalzinho de interrogação. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai para o último assunto, que são as estações do ano e os efeitos naturais. Fiquem atentos. The seasons of the year são as estações do ano em inglês. The seasons of the years. E seasons quer dizer estações. Year, ano. Vamos ver aqui as estações. Eu percebi que no trabalho de vocês, ao apresentarem o vídeo, vocês ainda estavam com um pouquinho de dificuldade para pronunciar as estações e os efeitos naturais. Então, vamos aqui revisar, prestem bem atenção e vão repetindo aí junto comigo. Quando eu terminar de falar, vocês repetem também, tentando falar o mais semelhante possível, que para vocês adquirirem a pronúncia correta. Vamos lá. Inverno, winter.
winter. Primavera, spring. Verão é summer e não summer, tá? Summer. O U, em inglês, quando ele está no meio de uma palavra, ele tem som de como se tivesse um tio ou uma tremazinha. Summer. E outono, fall. Ou autumn. Fall. Vamos repetir. Winter, inverno. Spring, primavera. Summer, verão. E fall, outono. Agora vamos conhecer alguns efeitos naturais que aparecem nessas estações, de acordo com o clima. Efeitos naturais ou natural effects. Vamos aqui. Lightning é relâmpago. Lightning. Arco-íris, rainbow. Rainbow. Neve, snow. Nevando, snowing. Vento, wind. Tempestade, storm. Nublado, foggy. Granizo, hailing. E trovão, thunder. Vamos repetir. Lightning, relâmpago. Rainbow, arco-íris. Neve, snow. Nevando, snowing. Vento, wind. Tempestade, storm. Nublado, foggy. Granizo, hailing. E trovão, thunder. Então, esses são os efeitos naturais que aparecem no clima nas estações do ano. Pessoal, estes foram os assuntos para a nossa avaliação. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado de estudar cada tema junto comigo, de terem aprendido as pronúncias, a escrita. Então, não esqueçam de anotar no diário de vocês os assuntos para que vocês não esqueçam e possam, no decorrer da semana, estudar e revisar o assunto, ok? Então, agora só depende de vocês. Estudem, se dediquem e boa sorte na avaliação. Bye, bye!